Boa noite. A gente vai começar agora vendo sobre a produção de um texto, né, do tipo redação dissertativa argumentativa, tá ok? A aula ela vai ser dividida em três partes. Na primeira nós vamos ver a parte estrutural, né, a base da parte estrutural. Depois a gente vai entrar mais a fundo de introdução e argumentação. E, por fim, vamos ver os defeitos de argumentação que não devem ser cometidos. Bem, inicializando aqui, nós temos o título, né? Texto dissertativo argumentativo. Depois iniciamos com o texto, dizendo: aqui. Alguns dos principais vestibulares do país, tais como o Enem e a FUVEST, solicitam a seus candidatos que façam uma redação no estilo dissertativo argumentativo, também conhecido como dissertação escolar. Nesse tipo de texto, o redator deve apresentar um ponto de vista e defendê-lo com bons argumentos. No caso específico do Enem, além de você fazer essa defesa, você ainda precisa apresentar propostas de intervenção. Primeiro, o que seria um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo é um tipo textual que ele vem com a finalidade de convencer o leitor. Então você basicamente tem que convencer o leitor que aquele seu ponto de vista ele é válido, uma vez que você possui argumentos que estão fortificando aquele seu ponto de vista. E além de você ter argumentos, você possui bases argumentativas, né, que são científicas, comprovando o seu argumento, que também já comprova a sua tese. Então, basicamente, são duas comprovações, né? Isso em um parágrafo. Se você coloca dois parágrafos de argumentação, nós temos quatro, né? Quatro forças aí interagindo para o sucesso e para a fortificação da sua tese. Ponto de vista. O ponto de vista seria justamente a sua opinião, aquilo que você defende, né? De forma totalmente impessoal, tá? Sem cunho de subjetividade. Tem que ser totalmente impessoal. Não pode usar primeira, nem segunda, nem terceira pessoa. A gente acaba indicando que a pessoa utilize verbos no infinitivo, porque os verbos não conjugados, eles trazem esse sentido de impessoalidade. Mas não é impessoalidade, por exemplo, no futuro, quando eu digo assim, ele irá cantar. Não, aí eu coloquei ele, né? Ele, terceira pessoa do singular. Ele irá. Aí o verbo aí principal está sendo irá, então não vale. Agora, quando eu digo assim, cantar é uma expressão artística. Pronto. Eu estou dizendo quem está cantando? Não, eu estou dizendo cantar de forma geral. Então, aí sim, o verbo está sendo empregado na forma infinitiva e de forma totalmente impessoal. Então, eu quero isso, esses empregos dos verbos de forma impessoal, tá? Apresentar proposta de intervenção. Basicamente, as propostas de intervenção que as redações desse concurso solicitam são aquelas propostas que não são coercivas, tá ok? Elas são, como o nome já diz, propostas, sugestões. Você tem que apresentar de uma forma respeitosa. Outra coisa, todo texto tem que estar respeitando os direitos humanos, tá ok? Não ofender ninguém, nem ultrapassar o direito de ninguém, tá? Manter a linha do direito da outra pessoa e o respeito para com ela. Não ultrapassar isso em momento algum, tá ok? E outra coisa, marcas que indicam possibilidades. Há altas chances disso dar certo, há, há uma probabilidade maior, né, de se você implementar isso, tal coisa acontecer. Pode-se, pode ser, né, que algo ocorra, pois, né, devido a isso daqui. Então, você vai apresentar umas propostas e ao mesmo tempo vai trazer o quê? As melhoras, né? Apresentar a solução e dizer qual é a melhora que se espera.
E não é dizer com total afirmação, é dizer com possibilidade de ocorrência. Pode ser que ocorra, pode ser que não, né? Continuando. Aqui nós temos agora aqui as características. Nas características, ele diz o seguinte: as principais características do texto dissertativo argumentativo são: ponto 1. Presença de uma tese ou ponto de vista, em geral no primeiro parágrafo do texto. O primeiro parágrafo do texto ele é chamado de introdução. O parágrafo da introdução ele tem que possuir basicamente duas coisas. A primeira é a problemática do tema, né, do recorte temático, e segundo é a explicitação da tese. Primeiro, o que seria a problemática? A problemática é, você vai fazer um parafraseamento do que basicamente a tese ela está indagando, né, está ali indagando. O que seria um parafraseamento? Você vai falar com suas palavras o que o recorte temático está lhe perguntando, né? Basicamente, imagine que no tema fome o recorte temático seja: a fome aumentou ou diminuiu na época da pandemia. Aí você vai colocar lá, você vai começar dizendo: cada vez mais a inflação aumenta, o poder de compra diminui, fazendo com que R$ 100 antes, teoricamente, não tenha o mesmo valor de que R$ 100 hoje em dia, pois não se pode comprar muitas coisas. Né? Não se pode comprar muitas coisas se comparado antigamente. Pronto, eu já iniciei ali uma problemática. Eu estou dizendo um problema que é o quê? As pessoas já não estão conseguindo comprar, né? Já estou dando indícios daquilo que vai ser minha opinião. E depois eu digo que simplesmente a fome ela aumentou bastante na época da pandemia, devido a inúmeros desempregos, a alta da inflação, a alta na a alta, né, da cesta básica, e assim vou citando. Pronto, fiz minha tese. Minha tese está totalmente explícita, a pessoa que lê ela vai entender automaticamente o que eu quis dizer. Que eu estou dizendo ali que literalmente a fome ela aumentou, e ela também vai entender a problemática do texto, que é sobre fome, porque quando ela lê a parte inicial do texto, ela vê uma introdução, um parafraseamento bem colocado, né? Bem citado. Tá ok? Sim, outra coisa. A tese ela precisa estar bem explícita. Não é explícita. A tese ela não é um texto parnasiano que a pessoa precisa ter um conhecimento linguístico maior para poder entender as palavras, não. A tese ou o texto inteiro, ele tem que ser escrito de uma forma que a pessoa que possui uma capacidade mínima intelectual para se entender aquilo, entenda ele com uma boa compreensão. E a pessoa também, né, que tem uma capacidade bem maior de intelecto do que o mínimo solicitado, ele entenda mais ainda, né? Entendeu? Então o texto tem que estar alencado dessa forma. Ele tem que ser acessível, tá bom, ao público, não a todo o público. Por exemplo, eu vou escrever um texto sobre migração e uma criança vai ler meu texto, eu não quero que ela entenda meu texto porque não faz sentido. Né? Agora eu estou no terceiro ano do ensino médio, faz sentido um outro aluno do terceiro ano do ensino médio entender meu texto. Afinal, estamos no mesmo nível, então infere-se que ele entenda o texto, né? O texto esteja acessível para esse tipo de aluno, para esse tipo de conhecimento, que está ali sendo páreo com o conhecimento da pessoa que escreveu, tá? Segundo ponto, que é esse ponto aqui quando fala de desenvolvimento com argumentos que comprovem a tese. Bem, o texto basicamente, a redação dissertativa argumentativa, no mínimo ela tem 4 parágrafos. Um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de argumentação e um parágrafo de finalização chamado conclusão. No parágrafo de introdução a gente faz aquilo que nós já discutimos, né? Problemática, tese. No parágrafo da argumentação, cada um desses 2 parágrafos vai ter 2 partes. A primeira é a sua argumentação. Você vai estruturar uma lógica argumentativa. Depois que você estrutura a lógica argumentativa, como eu disse, é uma lógica, então precisa fazer o quê? Lógica. E uma lógica científica,
baseada em argumentos. Depois você vai fazer o quê? Você vai trazer uma base argumentativa. A base argumentativa tem inúmeras técnicas que nós vamos ver, né? Vamos ver as principais, as mais utilizadas. Mas você vai utilizar essas técnicas para poder montar essa base argumentativa. E essa base argumentativa, a função dela é fortificar a sua lógica argumentativa. Se você consegue com a base fortificar a lógica, então o parágrafo da argumentação ele fortifica a tese. Tá ok? É literalmente um jogo de passar bastão. O primeiro joga, passa o bastão para o próximo. Então a introdução joga, passa o bastão para o primeiro argumento. O argumento joga, passa o bastão para o segundo argumento. O segundo argumento joga e passa o bastão para a conclusão. Né? E na conclusão, basicamente ela tem, que é o terceiro ponto, ele fala aqui sobre conclusão em forma de síntese ou com proposta de solução para os problemas discutidos no texto. Em forma de síntese, basicamente é dizer aquilo que foi concluído, sem proposta. Dizer, baseado nas estatísticas já citadas, as respostas esperadas são tal para o experimento. Pronto, é uma síntese. Eu simplesmente fiz um experimento e a conclusão é que o experimento ele deu aquela resposta que era esperada. Isso é uma síntese. Agora, para problemas discutidos terem uma solução, o que é que a gente faz? Primeiro, você tem que pegar a tese, citar a tese na conclusão e reafirmar. Então, você vai lá na tese, na conclusão, você vai pegar sua tese, reescrever sua tese, vai dizer que aquilo, né, foi demonstrado que aquilo está correto, e depois você vai sugerir algumas intervenções e soluções. Lembre que é sugerir, não é coagir, não é forçar, nem é implorar. O que é sugerir? É você, de forma acadêmica, dizer, faz isso daqui porque possa ser que tal coisa melhore, devido às altas chances, né, de que eu disse lá no meu argumento que existe um exemplo de tal coisa que já foi feito e deu certo. Então possa ser que dê certo aqui, né? Há uma maior probabilidade, devido ao clima, de que esse método aqui funcione melhor do que aquele outro. Eu estou dando sugestões de forma respeitosa, de forma acadêmica. Tá ok? Não passando o direito do outro e me limitando a apenas o convencimento, sem coagir. O último ponto, ele trata aqui o uso da norma padrão da língua portuguesa. É a norma culta. Cuidado no uso do você, tá? O você, ele é pronome de tratamento de uso subjetivo comum. Você usa com amigos, com familiares, esse tipo de coisa. Não é no texto acadêmico. O uso dele não é, né, dito, não é visto como parte da norma culta. Então, se você for falar, fala ele, tu, porque aí são realmente pessoas, né, do pronome do caso reto, né? Pronome pessoal do caso reto. Aí sim faz parte da norma culta. Vendo aqui a estrutura. O texto dissertativo argumentativo tem sua estrutura dividida em 3: introdução, argumentação e conclusão. Cada uma delas tem suas particularidades conforme explicaremos a seguir. Aí tem introdução. O primeiro parágrafo do texto dissertativo argumentativo deve conter 2 partes: a apresentação do tema e a explicitação da tese. A apresentação do tema é o que eu chamei de parafraseamento da problemática, tá? E a explicitação da tese é a criação da tese. O nome mesmo aí já diz explicitação, porque a tese ela tem uma necessidade de estar o quê? Explícita. Tá, mas o que necessariamente é tese? Tem a definição aí marcada em azul. Tese é o mesmo que ponto de vista, ou seja, uma opinião do autor do texto acerca do tema que foi proposto. Tá ok? Aí ele diz aí, por exemplo, acerca do assunto Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, o tema é Caminhos para combater a intolerância religiosa do Brasil. Ele ali elencou o assunto, tá aqui, ó. O tema principal é isso. Não vamos fugir nada além disso. Depois vem a tese
que o autor escreveu, ou seja, a opinião dele, o ponto de vista dele é que o preconceito contra as religiões de matriz africana dificulta o combate à intolerância religiosa no Brasil. Pronto. Ele basicamente está dizendo, olha, se você tem um preconceito em tal religião, então você está dificultando o combate a esse tipo errado de comportamento, que é a intolerância religiosa. Então, o que precisa fazer? Aí lá no argumento ele vai dizer o quê? Que as pessoas, elas precisam abrir a mente, ele pode dizer no argumento que religião é algo subjetivo, é uma crença, ou seja, todo mundo tem direito à escolha, as pessoas podem variar, devagar entre religiões, né? Decidir qual Deus ela vai venerar, porque os deuses não vão descer e matar uns aos outros, esse tipo de coisa, entendeu? Não assim dessa forma totalmente impessoal, estou dando só um exemplo bem esporádico, tá ok? Ele tem que ter fatos científicos que comprovem esses argumentos dele. Se não tiver fatos científicos, ele não vai argumentar, claro, né? Não vai falar isso. Então, basicamente, a introdução é composta dessas duas coisas, nada mais, nada menos. Para a argumentação. Ele diz: argumentação. Os parágrafos intermediários das dissertações escolares são reservados para a comprovação da tese apresentada na introdução. Um argumento é composto de duas partes, a fundamentação e a análise do fundamento. A fundamentação é, basicamente, a base argumentativa. É aquilo que vai fortificar o seu argumento. E o seu argumento é a análise do fundamento. Então, basicamente, você precisa de uma fundamentação, que é o quê? Algo científico que torne o seu argumento válido ou mais forte, e depois o seu argumento vai ser chamado de análise daquele fundamento, porque baseado em tal fundamento, em tal pesquisa, em tal projeto, você teve aquela lógica argumentativa. Espera-se que você tenha, né, feito essa ligação entre a fundamentação e a análise do fundamento. É crucial essa ligação. Na fundamentação, no segundo parágrafo aí falando, na fundamentação, o autor deve buscar provas de que o seu ponto de vista está correto. São considerados fundamentos, citações de autoridade, referências históricas, conceitos teóricos consagrados, notícias publicadas em jornal de qualidade, etc. Ou seja, necessariamente a fonte que você buscou precisa ter credibilidade. Se a fonte não tem credibilidade, não pega aquela informação. Por exemplo, vou no Wikipedia, pego informação do Wikipedia. A informação é totalmente verídica? Não sei. É um blog, as pessoas podem editar. Então alguém pode ter editado de ruim, tipo assim, propositalmente, e ter mudado algum fato ali. Ou ela teve alguma base teórica incorreta e acabou que escrevendo fatos incorretos, né? Busca o quê? Busque artigos científicos que foram publicados porque eles foram validados. Se foi publicado em revistas conhecidas, por exemplo, em anais ou em congressos, né? Com certeza eles possuem demonstração e provas, né? Daqueles fatos científicos. Então, ele é sim passível de utilização para fundamentação. Terceiro parágrafo. Na análise do fundamento, o redator deve explicitadamente demonstrar qual é a relação entre a prova levantada e a tese proposta. Ou seja, você não tem que pegar qualquer coisa. O que você pegou como fundamentação precisa ter uma ligação com a sua tese, seu ponto de vista, tá? Então tem que ter muito cuidado para não pegar uma coisa assim que não tem nada a ver como uma fundamentação se a gente for comparar a sua tese. Aí temos aqui uma redação, né, um parágrafo, melhor falando, de uma argumentação. Ele inicia dizendo: segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa no Rio de Janeiro, 70% de 1.014 casos de ofensas, abusos e atos violentos registrados no estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. Esse dado alarmante comprova que o racismo estrutural brasileiro, advindo da herança escravocrata no país, é um dos fatores que mais dificultam o combate à intolerância religiosa no Brasil.
Percebam que do nome segundo até o nome matriz africanas, isso é fundamentação. Ele está trazendo um dado que ele pegou de algum local. E qual foi esse local? A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro. Ele citou a fonte, então ele não cometeu plágio. É importante citar a fonte para não cometer plágio. Lembre que plágio é passível de penalidade, né, por crime penal. Né, é passível de punição penal, no caso. Porque é crime, né? E depois, quando ele começa esse dado, até o nome religiosa no Brasil, ele está fazendo uma análise da fundamentação. Então aí é o argumento dele. Ele fortificou anteriormente, ele disse, ó, tem essa base teórica aqui para o que eu vou dizer. Depois ele vai e diz aquilo baseado na base teórica. Então, basicamente, ele colocou as pilastras, depois veio com a parte superior, né, o teto, e ali segura. É difícil uma tempestade derrubar, porque ali ele fez o quê? Alicerces fortes, ele alicerçou bem o argumento dele. Indo agora para a conclusão. Conclusão. O último parágrafo do texto dissertativo argumentativo pode ser feito de duas maneiras, em forma de síntese ou com proposta de solução. Já vimos que a síntese, por exemplo, é a resposta a um experimento, né? Foi feito um experimento, você coloca lá que esperando-se tais resultados, foram comprovados que eles realmente são verdadeiros por tal fator. Pronto, terminou. Isso é uma conclusão do tipo síntese. Eu simplesmente escrevi de forma concisa, rápida e direta um resultado que estava sendo esperado, uma conclusão. Agora, quando você diz proposta de solução, o que é que você faz? Primeiro, você tem que buscar a sua tese, reafirmar a tese. Como é que eu reafirmo? Escreve sua tese novamente e diz ali que você, né, está defendendo aquilo fielmente. Depois, você tem que, de forma acadêmica e respeitosa, propor intervenções ou soluções, usando aquilo que eu disse, aquelas expressões como, ó, utilizando isso daqui tem mais chance de tal coisa dar certo, utilizando isso daqui há uma probabilidade maior de tal coisa ocorrer. Eu não estou forçando a pessoa a colocar aquilo em prática, mas eu estou induzindo a ela a colocar aquilo em prática, eu estou tentando convencê-la. Então pode. No caso da síntese, aí continuando, né? No caso da síntese, o autor deve resumir os argumentos e repetir a sua tese, concluindo o raciocínio construído desde a introdução. No caso da conclusão com proposta de solução, é preciso que o redator apresente soluções práticas e detalhadas acerca dos problemas levantados no texto. Se, por exemplo, o problema discutido na argumentação foi o preconceito contra religiões de matriz africanas, a solução deve ser direcionada a essa questão. Uma proposta detalhada é importante ressaltar. Deve determinar primeiro o agente, ou seja, quem vai executar aquela sua intervenção ou solução, as ações, que é basicamente o que vai ser feito, os meios como a solução ela vai ser produzida, inclusive se for monetário, né? E os efeitos, o que gerará a aplicação da solução, né? Portanto, sugerir que o Ministério da Educação, que é o agente, que é quem vai colocar em prática, produza materiais publicitários combatendo o preconceito contra religiões de matriz africana é a ação, é o que vai ser feito. Por meio de TVs, rádios, jornais e redes sociais, é o meio que você vai utilizar para fazer a ação, para que os índices de violência contra centros religiosos afros diminuam, que é a consequência, é o que você busca, né, com aquela solução, seria uma boa proposta de solução para o Enem dentro do tema que nós estamos vendo desde o início dessa aula. Eis aqui o exemplo de um texto dissertativo argumentativo. Veja a seguir um exemplo de dissertação nota 1000 no Enem 2017, cujo tema solicitado foi, atenção, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. A pessoa iniciou com a conclusão dizendo o seguinte, a introdução. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias,
Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão. Assim a pedra retornava à base odiernamente. Esse mito, ou seja, atualmente, né? Esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Nesse contexto, não há dúvida de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Primeiro, quando ele fala na mitologia grega, até a parte quando ele vai falar sobre retornava à base, que é o final da segunda linha, ele está fazendo uma problematização. Ele está simplesmente trazendo um parafraseamento do tema, do assunto que ele tem que ele foi indagado e que ele precisa alencar. Quando ele começa odiernamente até preconceito da sociedade, é a tese dele, né? Ele na verdade ele inicia a tese dizendo nesse contexto, exatamente. Quando ele fala odiernamente até direito à educação, ele monta um outro parafraseamento. Quando ele entra na parte dizendo nesse contexto, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Aí é que é a tese dele. Está explícita, né? A gente entende. Então, isso é a introdução. Segundo parágrafo, argumenta. A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito consoante Aristóteles no livro Ética e Nicômaco, né? A política, ela serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Logo, se verifica que esse conceito encontra-se deturpado no Brasil, à medida que a oferta não apenas na educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados. No cuidado com surdos não está presente professores especializados no cuidado com surdos não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. Então, basicamente, ele diz, a Constituição Cidadã de 1988, ele vai citando. Quando ele chega no ponto final, deixa-me encontrar o ponto final. Pronto, até quando ele fala cidadãos, é logo no início da terceira linha. A Constituição até cidadãos, ali ele está fazendo uma fundamentação. Quando ele começa com logo até papel, na última linha dessa primeira argumentação, isso daí é a análise fundamentalista dele. Ou seja, é o argumento dele, a lógica argumentativa dele baseada no conteúdo científico. Tá? Próximo parágrafo. Outro sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam, para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Aqui ele já faz diferente. Ele primeiro lança uma análise fundamentalista e depois ele lança a fundamentação. Então, primeiro ele vem com a lógica argumentativa e depois ele lança a base técnico-científica para poder fortificar a lógica argumentativa dele. A lógica argumentativa dele começa em outro sim e vai até em coletiva, que é o início da terceira linha desse parágrafo. A partir de no entanto até surdos na última linha desse parágrafo é apenas fundamentação. Então aí é um fator técnico-científico que ele retirou de algum local. E lembre que nos dois momentos ele cita a fonte, né? Ele não comete plágio. Ele diz quem foi, diz o pensamento, deixa explícito, né?
E ele, inclusive, ele nem faz uma citação direta, ele faz um parafraseamento. Ah, professor, pode fazer um parafraseamento fora da introdução da problemática? Claro que pode. Agora só precisa ter cuidado com o parafraseamento para você não se distanciar muito realmente do que a pessoa quis dizer. Afinal de contas, um parafraseamento é com suas palavras você dizer o que aquela outra pessoa quis falar, né? Então precisa ter cuidado de sempre se manter na linha tênue do que realmente a pessoa quis transmitir. Para finalizar aqui esse exemplo, nós temos a conclusão, dizendo: portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Outra coisa, ele diz medidas são necessárias. Ele não está mandando, ele está dizendo que há uma necessidade. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto para ser desenvolvido nas escolas, o qual promova palestras, apresentações artísticas e atividades lúdicas a respeito do cotidiano e dos direitos dos surdos, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Tá vendo? Ele basicamente disse, olha, faz isso porque isso e isso tem tal consequência. Ele basicamente está dizendo, ó, faça isso daqui. Aí ele diz, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Então ele vem dizendo, olha, faz isso daqui porque vai dar certo devido a tal fator. Terminando. A fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, isso é na quarta linha, tá ok? A fim de que a comunidade escolar e a sociedade no geral, por conseguinte, no caso, conscientize-se desse modo a realidade distanciar do mito grego e os Sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Ele usa inclusive uma metáfora no final. Não é proibido usar metáfora, mas o perigo da metáfora é você fugir da lógica do texto. Ele não foge da lógica. Inclusive, ele não citou Sísifos lá no início, então ele fez o quê? Uma referência. Ele referenciou o texto, fez uma autorreferência. Pode, isso é válido. Você só não pode fazer referência daquilo que você não falou, né? Mas se ele falou, ele pode referenciar sim, é super válido. Tá o nome aí da pessoa, né? Eu creio que isso seja um pseudônimo, então não é um nome real. Aí diz aqui, plano de texto. Como fazer um texto dissertativo argumentativo passo a passo? Para produzir uma boa redação dissertativa argumentativa, é fundamental, antes de tudo, fazer um bom projeto de texto. Para tanto, basta que o escritor escreva e preencha uma folha à parte dos seguintes tópicos. Ou seja, é aquele mapa conceitual que vocês fazem. O mapa conceitual ele é fundamental para a escrita da redação, tá? Primeiro, coloca o tema, que é escrever a frase temática inteira, não resumida. É totalmente, né, transcreve ela em sua totalidade. A tese. Nesse espaço você tem que escrever qual será o ponto de vista defendido no texto, tá ok? O argumento. Basicamente é elencar quais serão os fundamentos usados em cada argumento. É importante que a dissertação ela contenha ao menos 2 argumentos, né? A gente já viu que é um parágrafo de introdução, 2 de argumentação e 1 de conclusão. Em seguida, explicite como cada fundamento comprova a tese acima citada. Basicamente você tem que montar argumento de forma que ele fortifique a lógica da tese. E por último, tem a proposta de solução, que no caso do Enem, né, não é algo feito de forma totalmente, eu acho que é sintética que ele chama. Deixa eu ver aqui. Síntese, né, de forma tão síntese. Então é necessário produzir sugestões para diminuir ou acabar com os problemas discutidos no texto. Portanto, nesse espaço, apresente essas soluções, detalhando as ações, os agentes, os meios e a consequência, aqueles fatores que nós vimos, tá ok? Agora vamos à segunda parte.